Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio de estudos do Evangelho de Jesus. Agradeço a participação e a presença de todos vocês, reconhecendo o singelo esforço do nosso coração para interpretarmos juntos o Evangelho de Jesus, porque sozinho ninguém edifica absolutamente nada. Para hoje, escolhemos uma passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 a 28. Nós vamos manter a metodologia da leitura pausada, a fim de compreendermos juntos as profundidades dos ensinos de nosso Senhor. João diz o seguinte: então houve a festa da dedicação em Jerusalém. Era uma festa anual realizada no templo para a purificação da casa de Deus. Aqui já ocorre com muita força a demarcação das tradições do povo judeu. Como esse povo, como outros povos, adoravam rituais exteriores a fim de adorarem o Criador do universo infinito. E fazendo uma comparação com os ensinos e a vida de Jesus, nós vemos que há um abismo de diferença. Enquanto os judeus não se amavam nem dentro do templo, nem fora do templo, abandonando os miseráveis e os doentes, brigando por poderes políticos e religiosos. Jesus ensina no Sermão da Montanha a verdadeira purificação, que não se dá dentro de construções erguidas por mãos humanas. Muito pelo contrário. Disse o Mestre: bem-aventurados os que têm puro, os que têm limpo o coração, já deixando marcado que a verdadeira e possível purificação feita pelo homem é aquela que se dá em seus sentimentos. O Evangelho veio ao mundo para ensinar o homem a andar pela fé. E aquele que tem fé purifica o seu coração a fim de viver as verdades e as irradiações do amor. Não é coração para fora, é coração adentro. É aí que nós purificamos a nossa vida. E o texto diz que era inverno. No momento da festa da dedicação, era inverno histórico, em virtude dos movimentos cíclicos da temperatura do planeta. Mas o Evangelho não faz apenas relatos sobre a história. O Evangelho se refere sobretudo à alma humana. Jesus já havia inaugurado no mundo uma primavera, distribuindo flores, fazendo a Boa Nova florescer nos campos humanos. Os homens
já sabiam que toda a lei e os profetas fazem uma síntese na lei de amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Era uma primavera inaugurada no mundo por Jesus, enquanto muitos lotavam a cabeça do povo com uma série de ensinamentos. Jesus faz uma síntese divina, dizendo que tudo culminava no amor. O Evangelho também já havia experimentado e ofertado ao mundo um período solar, porque Jesus já havia nos dito que Ele é a luz do mundo e que Ele dava testemunho da verdade, que andava durante o dia para que todos os homens pudessem conhecê-lo. O Evangelho também já havia entrado em períodos outonais, porque oferecia frutos de bem-aventurança, frutos de justiça, de misericórdia, de paz, de brandura, de mansidão, de amor, de liberdade. E quando a trajetória do Mestre encaminhava-se para o inverno, que é o descanso do coração na graça e no amor de Deus, os judeus olhavam para as suas próprias almas e viam uma colheita tão parca e tão pequena, porque não haviam aproveitado as outras estações, a primavera, o verão e o outono. E quando falamos de inverno, falamos também aqui dos corações que mais se assemelham a blocos de gelo, porque estão cristalizados, congelados e não conseguem se permitir serem tocados pelo calor ardente e vivificante do amor de Deus. E o texto de João diz que Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Então os judeus passavam por aquela colunata a fim de entrarem na casa de Deus. Mas Jesus, na sua simplicidade, dizia que Ele é a porta que conduz à vida. E Ele também é o aprisco, onde vivem e respiram as suas ovelhas. Então os homens que desejam conhecer a Deus e viverem em plenitude, muitos se enganam se acreditam agradar ao Senhor porque entram em casas de oração. É preciso entrar no coração de Jesus. É preciso ser uma ovelha do Divino Mestre. Esse é o verdadeiro papel do Evangelho na humanidade. Os judeus então rodearam Jesus e lhe diziam: até quando nos manterá na expectativa? Se tu és o Cristo, dize-nos publicamente. Se possível fosse, eles trariam um documento, um papel timbrado, para que Jesus assinasse do próprio punho dizendo: eu sou o Cristo, e levariam esse documento para ser lavrado em algum cartório em Jerusalém. Mas o Evangelho não atende às burocracias e o legalismo do mundo. Jesus mesmo curava aos sábados para mostrar aos homens que não existem dias santos, todos os dias são santos, e ninguém pode enclausurar as bênçãos do Senhor em um período de 24 horas. Deus é uma força incontrolável, é uma luz extraordinária que nenhum homem jamais viu ou conheceu. E a única forma que nós temos de conhecer a Deus
é compreendendo o amor e a luz de Jesus. Então não venhamos com burocracia e legalismos, pedindo a Jesus que afirme o que ele já afirmou com seus próprios gestos. Com certeza, ele é o Cristo, mas nós precisamos compreender isso com o coração. Os judeus não compreendiam porque eram bloqueados para a luz. Respondeu-lhe Jesus: eu vos disse e não credes. Ou seja, vocês não têm fé, nem nas coisas visíveis, nem nas coisas invisíveis. Vocês não querem ser convencidos, tocados e marcados pela verdade. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham estas coisas ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus já havia curado cegos, paralíticos, ressuscitado a filha de Jairo. Jesus já havia multiplicado pães e peixes e distribuído tantas dádivas entre aquele povo. Mas o Mestre não falava apenas dos fenômenos que provocaram, das curas, das multiplicações. Jesus falava mais profundamente e com certeza da mensagem central da sua missão, que é o amor. Era como se o Mestre dissesse aos judeus: olhe, ninguém jamais vos amou como eu vos amei. Ninguém jamais cuidou de vocês com tanta ternura, com tanto carinho, com tanta mansidão, com tanto bem-querer como eu. Eu amei os vossos filhos mais do que vocês os amam. E, no entanto, vocês não creem em mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Jesus, meus irmãos, gostam de igualdade, se sensibilizam e socorrem a dor do outro. As ovelhas de Jesus vivem cheias de consolação e são capazes de levar essas consolações aos aflitos do mundo. As ovelhas de Jesus têm muitas das vezes os olhos cheios de lágrimas, porque bem-aventurados são aqueles que choram, mas elas jamais se paralisam diante das angústias e das tristezas do mundo. As ovelhas de Jesus compreendem que não existe justiça sem o Espírito da misericórdia. As ovelhas de Jesus sabem que sem amor nada se realiza. As ovelhas de Jesus gostam de praticar boas obras para viverem na luz, mas elas não se exaltam em si mesmas e nem se gloriam. Sabem se rebaixar quando é necessário, perdoam 70 vezes 7. Não são cobradoras incompassivas, perdoam dívidas morais e dívidas financeiras e têm um coração arejado para receber os amigos fraternalmente. As ovelhas de Jesus são elas que, iluminadas pelo amor do Cristo, modificarão o mundo suavemente, porque creem na força do amor e não na força do dinheiro e da violência. As ovelhas de Jesus não servem a dois senhores. E Jesus diz aos judeus: eu lhes dou a vida eterna. O doutor da lei perguntou a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus perguntou a ele: o que está escrito?
e ele repetiu ao Cristo os 2 primeiros mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas Jesus fez uma pergunta ainda mais sutil: como leis? Porque não basta ler as Escrituras Sagradas. É preciso saber como nós lemos essas Escrituras. Se com os olhos cheios de trevas e com o corpo mergulhado em sombras, ou se com os olhos cheios de luz e com o corpo mergulhado em claridade. Então Jesus contou para aquele doutor da lei a maneira de se obter, de se receber a vida eterna. E a resposta encontra-se na parábola do bom samaritano. Todas as vezes que a dor do meu irmão me sensibiliza, que eu vejo um caído no caminho, o levanto, cuido de suas feridas, dou a ele a minha montaria, o conduzo a pé por longos quilômetros, o deixo numa estalagem e pago as suas contas naquele momento em que ele está impossibilitado. Ah, meus irmãos, é aí que a vida eterna começa a fazer sentido e começa a crescer dentro dos nossos corações. Onde eu estiver, onde você estiver, sobre aplausos ou dificuldades, sobre choros ou risos, nós saberemos que o justo vive pela fé. E a fé no Evangelho nos conduz ao amor de Jesus. E o amor de Jesus nos faz praticar esse amor sobre o mundo. É impossível conhecer Jesus e não nos dedicarmos aos nossos semelhantes. Mas os judeus não compreendiam, porque eles preferiam rituais religiosos. Eles preferiam crer nas facilidades dos cultos, em vez de renovarem a sua própria vida através dos gestos de cada dia, da internalização da mensagem imortal do Evangelho. É isso, meus irmãos. E Jesus falava desassombradamente, porque ele deu a sua vida para recebê-la de volta. Ele não temia aqueles que podiam matar tão somente o corpo e nada poderiam fazer contra a sua alma, porque a sua alma estava em Deus. Que nós possamos seguir os caminhos e o amor do Mestre, lembrando que ele estava às portas do templo de Salomão. E Jesus é maior do que todos os profetas que já passaram pela terra. Até as obras de Deus, até os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão. Então não nos surpreendamos mais com atos exteriores, com festas que se dão fora, mas nunca tomam o coração dos homens. O Evangelho é a boa nova, e essa boa nova deve produzir uma festa de casamento dentro da alma de cada homem. É o reencontro, é a aliança da criatura com o seu Criador. Muito obrigado, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja com o seu divino amor, e que possamos viver nele, para que ele também viva em nós.